Durante estas minhas deambulações, vou percebendo também que tenho inúmeras oportunidades de conversar com as pessoas, mas que por uma questão de insegurança, ou medo, ou qualquer outra coisa que não sei bem explicar, desperdiço tais oportunidades como a água que se esvai entre os dedos, arranjando para mim mesmo inúmeras desculpas farrapadas para justificar tais situações. Num domingo em que fui ter com um amigo ao Colombo, estava eu a apreciar os azulejos da estação do Turno Grande, no regresso, tentando decifrar para mim mesmo o que representariam, quando fui abordado por um indivíduo que precisava de ajuda para adquirir a assinatura mensal naquelas máquinas automáticas. Não pagou nada pelo passe, na verdade, uma vez que era um ex-combatente, esclareceu ele. Durante essa tarde, imediatamente antes de apanhar o metro para a Universidade Nova, fui abordado no Rossio por um sem-abrigo que precisava de ajuda para aviar uma receita médica. O primeiro ajudei, o segundo nem por isso. Tenho ouvido dizer vezes suficientes que se quer realmente acabar com a pobreza não devo dar esmolas. Horas depois, pus-me a pensar que talvez também tivesse sido útil ter ajudado o sem-abrigo. Por 5 euros, e com a minha ajuda, ele contar-me imensas histórias, se eu estivesse disposto a isso e o incentivasse a falar, claro. Quanto ao ex-combatente, deveria ter perguntado imediatamente onde. Uma vez mais, corria o risco de ser presenteado com umas quantas histórias que nem imaginava. Um sem-abrigo e um ex-combatente enriquecer os meus textos. De acordo com a veracidade do meu bloco de notas, só voltei a ir a Belém com tempo para apreciar a zona com alguma calma, uns 2 meses depois. Semanas mais tarde, enquanto eu organizava esses textos, o intervalo pareceu-me absurdo. Pareceu-me até que durante aquele período nada aconteceu de relevante. Foi um tempo durante o qual o passeio de ida e volta no moderno elétrico ficara em suspenso, à espera de uma continuação. E 2 meses depois, lá estava eu sentado nos bancos de pedra ao pé de tudo. Na minha frente o rio, nas minhas costas o mosteiro dos Jerónimos, na minha direita o centro cultural. O dia estava ensolarado e não muito quente, como eu costumo gostar, mas as folhas do meu bloco não paravam de dançar para lá e para cá, por causa do vento nada ameno e desagradável que se fazia sentir. Portanto, esperar-me-ia mais caminhada e menos escrita. Também não é mau assim, deixar a escrita para casa. Sempre que vou a Belém, faço uma associação de ideias entre aquele lugar e as visitas de estudo nas quais participei enquanto aluno e enquanto professor. Não sei se isto é bom ou não, porque nesta meia dúzia de anos de experiência em escolas, aprendi a irritar-me sobremaneira com tais visitas, porque na verdade fico sempre com a ideia de que estas são vistas por todos como um passeio, quando na verdade passeio e visita de estudo são 2 coisas completamente distintas. De qualquer modo, há qualquer coisa de irreal quando as idas a Belém me enchem de boas recordações relacionadas com tais eventos, talvez porque muitos deles aconteceram ali. As sessões do Plantário da Marinha, as visitas ao Mosteiro dos Jerónimos, os vislumbres das épocas idas no Museu dos Coches, as experiências no Museu da Eletricidade e ainda os momentos de convívio nos parques por onde conversávamos e almoçávamos. De onde eu estava, ouviam-se, apesar de tudo, os comboios de lá para cá e de cá para lá, desta vez, numa espécie de confirmação tácita de como o serviço da CP fora retomado normalmente, depois de greves consecutivas que duraram semanas a fio. Naquele dia, pela primeira vez, vi uma coisa insólita nestas bandas. Durante o meu passeio pela margem, reparei que de repente uma caminhoneta cheia de gente se enfiou na água, deslizando aparentemente descontrolada através de uma rampa que desembocava lá embaixo, perante os gritos dos seus ocupantes. Ligeiramente horrorizado, lá me aproximei da doca um pouco mais para tentar perceber o que se passava, e já ando vendo um cenário de horror, como uma viatura cheia de turistas que tivesse caído à água e estivesse a ser engolida pelas suas profundezas. Seriam necessárias ambulâncias, polícia e tudo mais. Mas entretanto esse autocarro era afinal um barco controlado que deslizava elegantemente nas águas, e ainda nem tinha refeito deste susto e já lá vinha um segundo autocarro-barco, um segundo semi-mergulho, uma segunda onda de gritos. Não podia deixar de pensar na idiotice daquilo. Tal brincadeira deveria ser seguramente um dinheirão. Talvez 2 horas naquela coisa custassem tanto como uns belos passeios pela cidade durante uma semana inteira. Eu escolheria a segunda hipótese, sem dúvida alguma. Ainda assim, acenei às pessoas que iam naquele veículo e elas acenaram cantando felizes. E eu voltei aos meus passeios, aos meus escritos, às minhas leituras.